A Estação Espacial Internacional é a casa mais improvável que a humanidade já construiu. Ela não fica nem no topo de uma montanha, nem no fundo do oceano. Fica a 488 quilômetros acima das nossas cabeças, a mesma distância entre Milão e Roma, mais apontada para o espaço. Enquanto nós olhamos para o céu, a ISS dispara a 27.600 km por hora. Nessa velocidade, completa uma volta inteira ao redor da Terra em apenas 90 minutos. Isso significa ver 16 nasceres do Sol e 16 pôres do Sol todos os dias. Hoje entraremos dentro desta casa suspensa no vazio para entender como os engenheiros conseguiram criar um lugar que não apenas se sobrevive, mas se vive de verdade. Então, se você está assistindo a este vídeo, nosso conteúdo provavelmente é útil para você. Ainda assim, muitos de vocês ainda não estão inscritos no canal. Assinar é uma maneira simples de apoiar nosso trabalho e não perder nossos próximos vídeos técnicos ou instrutivos. Basta um clique, mas faz a diferença para nós. Assine e torne-se parte da comunidade, porque juntos compartilhamos conhecimento industrial. Obrigado! À primeira vista, a ISS parece um conjunto intrincado de tubos, módulos metálicos e painéis solares. Na realidade, é um organismo complexo, do tamanho de um campo de futebol e tão pesado quanto 300 automóveis empilhados. Seu interior corresponde, grosso modo, ao espaço habitável de uma grande casa, mas distribuído em 16 módulos pressurizados, cada um com uma função precisa. Laboratórios, cabines, corredores, zonas de controle e a famosa cúpula de observação. Em condições normais, abriga 6 astronautas. 6 pessoas que compartilham trabalho, experimentos, manutenção e a responsabilidade de manter vivo um habitat artificial no valor de 150 bilhões de dólares. E é ainda mais surpreendente pensar que essa mega estrutura foi realizada por países que até poucas décadas atrás eram rivais na corrida espacial. Aqui, porém, seus módulos estão literalmente conectados um ao lado do outro. A ISS não foi montada no piso de um hangar. Foi construída diretamente no espaço, peça por peça, como um enorme quebra-cabeça orbital. Cada módulo partia da Terra a bordo de foguetes ou ônibus espaciais. Era transportado até a órbita correta e depois acoplado com precisão milimétrica. Imaginem ter que apertar parafusos do tamanho de um punho enquanto flutuam no ar com luvas rígidas e ao redor de vocês tudo se move a 28.000 km por hora. Os astronautas precisavam fazer coincidir módulos que, mesmo que apenas ligeiramente desalinhados, poderiam comprometer toda a estrutura. É um tipo de engenharia que se aprende de verdade somente lá em cima. A vida na ISS existe apenas porque a estação produz continuamente aquilo que o espaço não pode oferecer: ar e água. Cada astronauta respira 18.000 litros de ar por dia. Uma quantidade enorme e impossível de transportar da Terra. Por isso, a ISS fabrica seu próprio oxigênio. Uma máquina do tamanho de um tambor separa a água em hidrogênio e oxigênio por meio da eletrólise. Na Terra, as bolhas sobem, mas no espaço não existe para cima. Para separar gás e líquido, é necessária uma centrífuga. É um exemplo perfeito de como, em um ambiente sem peso, cada princípio familiar precisa ser reinventado. E a água também não pode ser desperdiçada. Na ISS, tudo é recuperado. O vapor da respiração, o suor, a condensação e até a urina. Por meio de uma série sofisticada de filtros e destilações, consegue-se recuperar mais de 90% da água total. Os astronautas brincam dizendo que o ciclo vai do café ao café.
mas na realidade, aquela que eles bebem é uma das águas mais puras de todo o planeta. Dentro da estação, a vida é surpreendente. Não existem nem piso, nem teto. Você pode ler de cabeça para baixo, jantar de ponta cabeça, ou se deslocar flutuando de um módulo para o outro. Cada astronauta tem uma pequena cabine pessoal, do tamanho de uma cabine telefônica. Um saco de dormir, fixado na parede, algumas fotos de casa e laptops. Quando você dorme, fecha-se lá dentro e se ancora à parede. Caso contrário, acaba flutuando pelo cômodo. Até comer é uma experiência particular. A comida não pode gerar migalhas ou gotas. Tudo deve permanecer compacto. As tortilhas substituíram quase completamente o pão justamente para evitar que as migalhas vaguem pelo sistema de ventilação. E depois há o treinamento. Sem gravidade, os músculos e os ossos se enfraquecem rapidamente. Por isso, cada pessoa a bordo treina cerca de 2 horas por dia com equipamentos especiais que simulam o peso por meio de resistências e elásticos. O restante do tempo é dedicado aos experimentos científicos e à manutenção. A ISS é um condomínio científico que não pode se permitir interrupções. Na Estação Espacial Internacional não se vive apenas. Faz-se ciência todos os dias. A microgravidade transforma a ISS no laboratório mais particular já construído. Um lugar onde experimentos impossíveis na Terra finalmente se tornam realizáveis. Aqui os astronautas estudam como o corpo humano reage à ausência de peso. Desde os ossos que perdem densidade, aos músculos que se enfraquecem, até as mudanças na visão e no sistema cardiovascular. Esses dados são fundamentais para preparar missões de longa duração, como uma viagem a Marte que poderia durar mais de 2 anos. Mas a pesquisa não diz respeito apenas ao ser humano. Na ISS, observa-se o comportamento dos fluidos sem gravidade, onde não existem nem alto nem baixo. As gotas se tornam esferas perfeitas. As chamas queimam de modo completamente diferente. E o calor não se propaga como estamos acostumados a ver na Terra. Esses estudos ajudam a projetar motores mais eficientes, melhores sistemas de resfriamento e materiais mais seguros. A biologia também encontra novas respostas no espaço. Os astronautas cultivam plantas em microgravidade para entender como produzir alimentos longe da Terra. Estudam bactérias e células para observar como sofrem mutações em ambientes extremos. E testam novos medicamentos, porque na ausência de peso, os cristais proteicos crescem de forma mais ordenada, permitindo análises mais precisas. Em órbita, por fim, a ISS também observa o nosso planeta. Instrumentos científicos monitoram a atmosfera, o clima, os oceanos e as mudanças ambientais, oferecendo dados preciosos para compreender o impacto do ser humano sobre a Terra. Todo experimento, pequeno ou grande, tem o mesmo objetivo: usar a estação espacial não apenas para explorar o espaço, mas para melhorar a vida aqui, no nosso planeta, e nos preparar para viver um dia muito mais longe de casa. Tudo na ISS funciona graças ao Sol. Seus painéis solares, grandes como quadras de tênis, podem gerar até 120 kW de potência. Mas o problema não é produzir energia, é gerenciar o calor. Quando a estação é iluminada pelo Sol, sua superfície pode superar os 121 graus. Poucos minutos depois, quando entra na sombra da Terra, a temperatura pode cair abaixo de menos 150. É como passar de um forno escaldante para um freezer industrial a cada 90 minutos. Para sobreviver, a ISS usa um sistema parecido com o radiador de um automóvel, mas muito mais complexo. O calor é coletado por tubulações internas e transferido aos grandes radiadores externos por meio de amônia líquida, que resiste melhor às variações extremas. É uma batalha térmica contínua.
A ISS não está sozinha no espaço. Orbitam centenas de milhares de fragmentos. Alguns são grandes como um parafuso, outros pequenos como um grão de areia. Mas a uma velocidade de 8 km por segundo, até um grão pode perfurar uma parede. Por isso, a estação é protegida por um sistema chamado escudo Whipple. Camadas finas de metal e materiais compósitos que destroem e absorvem a energia dos micrometeoritos. É uma ideia simples e genial. Quando um detrito atinge a primeira camada, vaporiza-se em uma nuvem de partículas, e as camadas seguintes a detêm. A Estação Espacial Internacional não é apenas um laboratório. É o banco de testes para entender como viveremos um dia longe da Terra. Aqui aprendemos a produzir a água sem reabastecimentos, a manter saudável o corpo humano em microgravidade e a gerenciar sistemas complexos com tripulações reduzidas. São competências fundamentais para construir bases lunares, estações ao redor de Marte e talvez, um dia, verdadeiras cidades no espaço. E quando olhamos para o céu e vemos passar aquela pequena luz que se move silenciosa, lembramos-nos de que ali dentro vivem pessoas que habitam um pedaço de terra artificial, suspensos no vazio. Se esta viagem pelos segredos da Estação Espacial te fascinou, deixe um like e um comentário. Além disso, você pode compartilhá-la. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Recomendamos que você visite nosso site jaiscompany.com para conhecer nossos próximos projetos.